Pessoal, recado rapidão aqui antes de começar esse vídeo. Eu gravei esse vídeo aqui completo para vocês falando sobre o cativeiro babilônico, porém, pessoal, na hora que eu fui salvar o vídeo, por algum motivo não salvou o vídeo. Esse vídeo aqui seria aqueles vídeos que eu sempre faço para vocês, que tem o PDF passando do lado, a minha telinha do ladinho ali falando. Porém, pessoal, não aconteceu isso. A gravação ali do meu computador, ela se perdeu. Então nesse vídeo aqui vocês vão ver, né, só eu falando mesmo, falando, mas na verdade eu tô falando e era para estar os slides do lado passando. Porém, pessoal, não vai ter esses slides porque simplesmente se perdeu aqui no computador. Então o que acontece? Eu vou deixar para vocês o PDF desse vídeo aqui, o PDF desse arquivo aqui para vocês baixarem e ir acompanhando. Conforme eu for falando, vocês vão lá no PDF, vocês vão acompanhando. Beleza? Então o PDF vou deixar lá no grupo do Telegram, não vai ter senha, pode ficar tranquilo. Como não tem como vocês verem o PDF, eu vou deixar o PDF lá no grupo sem senha, beleza? Segue o vídeo aí, bora estudar. Tchau, tchau. Acompanha nós aí. Fala aí, pessoal, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E é o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui eu vou ser mais rápido possível, porque esse daqui é um tipo de vídeo, ou a gente faz um vídeo de 3 horas explicando sobre o cativeiro babilônico, ou a gente faz um vídeo um pouco mais rápido e disponibiliza um material para vocês. Eu optei pela segunda opção, pessoal. Então é o seguinte, eu fiz um material em PDF para falar sobre o cativeiro babilônico e esse PDF eu vou liberar para vocês lá no nosso grupo do Telegram. O link para entrar no grupo do Telegram está aqui na descrição e lá, pessoal, vai ter todo o estudo completo na ordem cronológica sobre como foi o cativeiro do Reino Sul, ou conhecido também como cativeiro de Judá. Beleza? Então assim, para eu não ficar falando aqui, pessoal, de mais de 3 horas sobre esse assunto, porque se a gente fosse detalhar mesmo, né, em vídeo, tudo que aconteceu nesse cativeiro, é pelo menos 3 horas, pessoal. Não tem como fazer um vídeo menor para falar sobre esse assunto. Porém, eu resolvi fazer isso então, criar um material um pouco mais completo e no vídeo eu fazer um resumão aqui para vocês aqui sobre o cativeiro babilônico, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos começar esse vídeo então falando um pouquinho de como aconteceu o cativeiro de Judá, como que o povo foi levado para o cativeiro lá na Babilônia. Então vamos começar, pessoal, só um detalhe, a senha para abrir esse PDF eu vou falar durante esse vídeo, então em algum momento desse vídeo aqui eu vou falar para vocês qual é a senha para abrir esse PDF. Muitas pessoas ficam bravas, falam, pô, então eu tenho que assistir os seus vídeos para saber a senha. Cara, se você quiser o PDF, você vai ter que assistir o vídeo. A resposta é sim, você tem que assistir o vídeo. Aí você fala, mas se eu quiser só o PDF? Pessoal, se eu quisesse disponibilizar só um PDF, sem um vídeo, eu faria um grupo chamado PDFs gratuitos e jogaria tudo lá para vocês, os PDFs gratuitos. Como no foco é um estudo mesmo com vídeo e PDF, eu prefiro não fazer dessa forma, beleza? Então se você quiser esse PDF, o link está aqui na descrição, assista o vídeo até o final. Em algum momento desse vídeo eu vou falar a senha para poder abrir o documento, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó. Como eu falei para vocês, né, eu vou passar esse vídeo bem rápido, eu vou só falando, e vocês aí vão anotando. Quem puder já baixa o PDF, vai acompanhando comigo no PDF esse vídeo. E muitas coisas aqui eu vou meio que pular, porque depois vocês vão ler isso com mais calma lá no PDF, beleza? Vamos lá então, pessoal. Antes de eu começar esse vídeo, um recado bem rápido, né? Se inscreva no canal, pessoal, ative o sininho, porque depois não vai dar tempo de eu falar dessas coisas. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário aqui, porque isso faz com que o nosso vídeo ele cresça. E o vídeo crescendo eu consigo produzir mais conteúdo para trazer com vocês aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas então, né? Já tomei um bom tempo falando sobre esses recados. Vamos lá, introdução sobre o cativeiro babilônico. Então, para a gente entender, pessoal, o cativeiro babilônico, a gente tem que lembrar de uma coisa. Teve a divisão dos reinos de Israel, ficou um pouco lá em Israel e ficou um pouco em Judá. O reino norte, pessoal, eu já fiz um vídeo aqui falando como eles foram levados para o cativeiro. Então, assim, tinha lá as divisões das tribos. O reino de Israel, conhecido como Reino Norte, quem levou esse povo para o cativeiro foi a Síria. E quem levou o povo de Judá para o cativeiro foram os babilônicos, beleza? Então a gente sabe que teve 2 cativeiros, cativeiros da Síria e o cativeiro de Judá, beleza? O cativeiro da Síria e o cativeiro babilônico. E o que acontece, pessoal? O cativeiro que a gente vai estudar agora é o de Nabucodonosor. Esse cativeiro foi muito pior, pessoal, muito pior do que o outro cativeiro da Síria. Aqui a gente vai ver daqui a pouquinho que esse cativeiro aqui foi um dos piores que teve na Bíblia, porque foi realmente destruição para todo que é lado. Então esse daqui é o cativeiro de Judá. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. O contexto histórico. Para a gente entender sobre o cativeiro,
como que o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, a gente precisa entender um pouquinho do contexto. O que é o contexto? Vamos entender um pouquinho quais reis que tiveram antes de acontecer o cativeiro de Judá. Eu não vou listar todos os reis, pessoal. Eu vou pegar aqui os últimos reis que teve, só para a gente entender um pouquinho do contexto histórico, por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, por que Deus entregou o seu povo para ser levado ao cativeiro. Vamos lá, vamos entender aqui um pouco então. Eu vou pegar aqui uma lista aqui dos últimos reis, só para a gente entender e ficar um pouco mais contextualizado do que aconteceu. Então o primeiro rei que eu destaquei aqui para vocês é o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um excelente rei, contribuiu muito para a casa de Deus. Porém, pessoal, o rei Ezequias ele morre. E quando o rei Ezequias morre, quem que reina no seu lugar? O seu filho Manassés. A gente sabe que Manassés, pessoal, foi um dos piores reis de Israel. A Bíblia mesmo vai colocar, né, um título nele de um dos piores reis que Israel teve. E esse rei, pessoal, Manassés, ele era muito perverso. Essa coisa dele ser perverso fez com que a ira do Senhor se agravasse, a ira de Deus subisse. E essa ira de Deus, pessoal, fez com que o povo depois fosse levado para o cativeiro babilônico. Por que eu estou falando dos reis? Para vocês entenderem o motivo deles serem levados, deportados lá depois para a Babilônia. Um dos motivos todos os reis anteriores que passaram, todos não, né, mas a maioria, eram reis péssimos. E eles se desviavam do Senhor, eles desagradavam a Deus, eles faziam altares a Baal, eram pessoas terríveis. E Manassés, pessoal, é um desses camaradas. Teve os reis bons e teve os reis maus. O rei bom, Ezequias. Depois Ezequias morre. Quem reina no seu lugar é Manassés, que foi um péssimo rei. Depois o Manassés morre. Quem reina no lugar dele? O seu filho Amon. Amon, pessoal, também foi um péssimo rei. Beleza? Depois de o rei Amon morre, quem que vai reinar no lugar? O rei chamado Josias. O que acontece, pessoal? Josias foi um excelente rei. Josias fez várias coisas lá para Israel, ele restaurou a Páscoa, restaurou as tradições judaicas. Então o rei Josias foi um ótimo rei. E o que é legal aqui, pessoal? Embora ele seja um ótimo rei, os reis anteriores já tinham levantado a ira de Deus. Quem que é contemporâneo ao rei Josias? O profeta Sofonias. Então o profeta Sofonias, pessoal, ele está profetizando no mesmo período do reinado do rei Josias. O rei Josias, pessoal, ele era um ótimo rei, só que ele já estava pegando no encargo, né, as consequências de um reinado muito ruim dos anteriores. Então o profeta Sofonias, ele profetiza sobre como o povo seria levado para o cativeiro babilônico. Pessoal, olha que legal, o rei Josias era perfeito, ele é um rei muito bom, porém ele pegou a consequência dos reis anteriores. E o profeta Sofonias levanta em profecias falando que, embora o reinado dele seja muito bom, ele vai ser levado, a descendência dele seria levado para onde? Para o cativeiro babilônico. Pessoal, para entender o cativeiro babilônico, vocês precisam ler o livro de Sofonias. Ler os profetas, ler o livro de Oséias, ler o livro de Sofonias, vai trazer muita clareza na cabeça de vocês sobre por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Então o profeta Sofonias está no mesmo período que o rei Josias, profetizando que o povo seria levado para o cativeiro babilônico. Beleza? Vamos avançar então, pessoal. Depois que o rei Josias ele morre, quem que começa a reinar no lugar dele? O seu filho. Então vamos lá, vamos começar a ler aqui agora, ó. Então, no período do seu reinado, no período de Josias, o que aconteceu? O faraó, pessoal, que era chamado de Neco, ele subiu ao Eufrates, né? Ele subiu do Egito e ele encontrou o rei da Síria. Então, ó, vamos lá, no período de Josias, o rei do Egito, ele foi enfrentar o rei da Síria. E no meio dessa briga toda, qual que foi a ideia, né, do filho de Josias? Enfrentar. Ele resolveu entrar para a briga lá dos caras. E o que aconteceu? Ó, coloquei para vocês aqui, ó. Ele foi morto. Ó, então ele foi aqui, ó. O rei Josias subiu para pelejar contra o faraó. E o que aconteceu com ele? O faraó foi lá e matou ele no Meguido. Então, pessoal, a morte do rei Josias acontece exatamente aí. Ele viu o rei do Egito junto com o rei da Síria pelejando e o rei Josias foi pelejar contra esse camarada aí, né, o rei do Egito, que era o Neco. Aí o que aconteceu? O Neco vai lá e mata o rei Josias. E quem que vai reinar, pessoal, no lugar de Josias? Quem reina no lugar de Josias é o rei Jeoacás. E agora que a gente vai começar a entender mais sobre o cativeiro babilônico. Então Josias era um ótimo rei, ele morreu. Quem reina no lugar dele agora vai começar a fazer uma série de coisas erradas que vai encadear o cativeiro babilônico. Vamos lá, pessoal.
Como eu falei para vocês, né, no material vai ter tudo detalhado aqui para vocês, completo para vocês lerem. Porém aqui eu vou passar bem resumão mesmo, eu vou tentar fazer esse vídeo em menos de meia hora, não prometo que vou conseguir, mas lá no material vocês vão ter tudo lá detalhado, bonitinho para vocês lerem. Então o filho de Josias, ele era Jeocás, e ele começou a reinar no seu lugar. Jeoacás, pessoal, ele tinha 23 anos de idade quando começou a reinar lá em Jerusalém. E ele foi um péssimo rei, assim como os anteriores. Então o rei Jeoacás, que era filho de Josias, ele resolveu pelejar contra o rei do Egito, que era Neco, que era o faraó. E o que aconteceu? Vamos ler aqui o que aconteceu. O faraó foi lá, venceu ele e prendeu a Jeoacás na cidade de Ribla, na terra de Ramate. A terra de Ramate era a terra dos assírios. Vamos lá. E ele não reinou mais em Jerusalém. Depois, o que Faraó fez, pessoal? Depois de Faraó ter ganhado dele, Faraó colocou algumas condições ali para o povo de Judá. Pessoal, aqui que já começa a entrar um pouco do cativeiro. Então, assim, o rei Neco, que era o faraó lá do Egito, ele vai lá e destrói o rei Jeoacás. E ali, pessoal, o povo já começou a ser oprimido. Por quê? O que aconteceu aqui? O faraó, colocou sobre Jeoacás altos impostos. O que o rei do Egito falou? Bom, se vocês quiserem sobreviver, vocês vão ter que me pagar imposto. E qual que eram esses impostos aqui? Pagar tributos de 3,5 toneladas de prata. Pessoal, olha a ideia de Jeoacás. Ele foi pelejar contra o rei do Egito, contra o faraó. O faraó Neco, ele era muito forte. E o que ele fez? Ele colocou então imposto sobre Jeoacás. Olha aqui, pagar tributos de 3,5 toneladas de prata, que mais? E 35 quilos de ouro. Agora o povo teve que se virar, pessoal, para pagar esses impostos para não ser destruído. Então o que fizeram depois, né? Aí eles colocaram Eliaquim, que era filho de Josias. Só um detalhe, pessoal. Depois os faraó foram lá e matou o Jeoacás. O que aconteceu, pessoal? Depois que tiraram o Jeoacás, aí entrou um outro rei para reinar. Esse rei que entrou é esse daqui, Eliaquim. Eliaquim, ele era o outro filho de Josias, isso é, o irmão de Jeoacás. Então o que aconteceu? Jeoacás, ele morre, depois de ele ter subido, né, para lutar contra os egípcios, e quem reina no seu lugar é o seu irmão Eliaquim. Esse irmão Eliaquim também era filho de Josias. E o que aconteceu aqui, pessoal? O faraó vai lá e mudou o nome de Eliaquim. De Eliaquim colocou Jeoaquim. Então olha que legal, a gente vê, né, na Bíblia, lá na cronologia, tem Eliaquim e depois tem o rei Jeoaquim. Na verdade são os mesmos reis, só mudou o nome. O que aconteceu? Vamos avançar aqui para vocês entenderem. Aí, pessoal, o rei Jeoaquim, agora ele vai assumir a responsabilidade do seu irmão Joacás. Ele começou a pagar os tributos a Faraó. E o que ele fez aqui? Vou colocar para vocês aqui bem rápido para vocês entenderem. Aí o que ele fez, pessoal? Ele começou a cobrar agora. Lembra da dívida que o seu irmão tinha feito com o Faraó? Agora o que Eliaquim faz, né? Ou Jeoaquim? Ele começa a cobrar, pessoal, o povo. Então ele começa a cobrar uma carga tributária muito grande do povo. Conforme as pessoas eram mais ricas, eles pagavam mais. Todo esse dinheiro arrecadado, eles pegavam e mandavam para o faraó, mandava para o faraó Neco, beleza? O que aconteceu aqui, Eu vou passar bem rápido aqui, pessoal, para vocês entenderem aqui a cronologia para a gente chegar no cativeiro. Depois, pessoal, que teve essa guerra, então, né, ele começou a pagar ali, né, o faraó. O que aconteceu? Passou algum tempo, depois que passa-se algum tempo, o que acontece, pessoal? Aí entra agora Nabucodonosor. Nabucodonosor, pessoal, ele foi o rei, o imperador da Babilônia. E o que esse imperador fez? Ele subiu para lutar contra Jeoacás, ou melhor, Jeoaquim. E ele vence essa guerra. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Então ele resolveu então pelejar, né? Eles pelejaram Jeoaquim e Nabucodonosor, e obviamente Nabucodonosor ganhou, porque o Império Babilônico é muito forte. O que aconteceu, pessoal? O Nabucodonosor ganhou essa guerra. E o que acontece? O próprio Deus, pessoal, resolveu entregar na mão dos babilônicos o povo de Judá. Então aqui eu coloquei para vocês, olha que interessante isso. Eles pelejaram, né? Judá pelejou contra Nabucodonosor, porém quem entregou a Judá, quem entregou o povo de Deus na mão do inimigo foi o próprio Senhor. Olha o que ele fez aqui, o Deus enviou as tropas contra Judá. E quem que Deus enviou contra Judá? Coloquei para vocês aqui, os babilônicos, os aramaicos, os moabitas e os amonitas. Todo esse povo, pessoal, subiu para pelejar contra o povo de Deus, o povo de Judá.
E quem colocou isso foi o próprio Deus. Deus mandou que o povo fosse pelejar contra Judá. E tudo isso, pessoal, por quê? Por causa de uma desobediência. Então eu coloquei para vocês aqui, ó. O motivo de Deus ter deixado, né, Judá na mão do inimigo, desses inimigos que eu coloquei aqui, justamente porque eles agiram de forma errada. Eles derramaram muito sangue inocente, inclusive aqui, ó, por Manassés. Segundo Reis, capítulo 24, versículo 3. O próprio Senhor falou assim, ó, eu estou entregando vocês hoje na mão do inimigo, um dos motivos é os pecados de Manassés. E olha que legal, pessoal, e no meio desse rolo todo, né, dessa briga, aconteceu isso. Quem entregou, então, o povo de Judá na mão do inimigo foi o próprio Deus. Vamos aqui avançar aqui para vocês viverem um pouquinho mais sobre a história. Aqui vai falar um pouquinho sobre o rei do Egito, que eu não vou falar muito agora, mas aqui eu vou entrar numa coisa legal. Ó. Nabucodonosor prende Joaquim, Joaquim agora é o rei novo de Israel, né? E ele sobe para Jerusalém. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, nos tempos de Joaquim, os servos de Nabucodonosor subiram contra Jerusalém e cercaram toda a cidade. O que aconteceu? Depois que a cidade estava toda tomada, né, o Nabucodonosor junto com seu exército invadiram ali o reinado de Joaquim, de Judá. O que aconteceu? Ó, nisso estava cercado o rei Joaquim e ele subiu para falar com Nabucodonosor. Então Nabucodonosor tinha cercado a cidade, aí vem o rei de Judá agora, né, que era o Joaquim, e o que ele faz? Ele vai conversar com o rei, pedir, né, uma anistia, né, pedir um perdão, pedir para que eles reconciliassem, porém Nabucodonosor não deu ouvidos, pessoal. Olha o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor prendeu todos eles, lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 12. Então, ele cercou a cidade, aí o rei foi falar com Nabucodonosor e Nabucodonosor prendeu todo mundo. O que aconteceu? Depois de ter prendido todo mundo, Nabucodonosor tirou da casa do Senhor os tesouros que tinham lá, tirou o ouro, tirou a prata que tinha lá no templo de Salomão, depois tirou também os tesouros que tinha na casa do rei, beleza? Pessoal, vamos avançar aqui agora. Ó. Agora começa a ficar um pouco legal. Depois que Nabucodonosor vai lá, destrói o povo, briga com o povo, agora começa realmente o primeiro cativeiro babilônico. O que Nabucodonosor começa a fazer agora? Ó, Nabucodonosor, ele começa a levar o povo agora para a Babilônia em remessas. Essa primeira remessa, pessoal, quem que foi? Ó, então, na primeira remessa, ele levou os príncipes. Quando fala príncipes, pessoal, não era... era literalmente, né, pessoas da linhagem real, pessoas importantes que tinha ali em Judá. Então, na primeira remessa, ele levou os príncipes, os homens valorosos, levou mais de 10 mil presos. Então, até os presos, pessoal, que estavam lá em Judá, ele levou também mais de 10 mil presos. Para quê, pessoal? Para fazer o trabalho escravo lá na Babilônia. Foi justamente para isso. Então ele levou 10 mil presos, levou todos os carpinteiros e levou também todos os ferreiros. Beleza, o que aconteceu então? Na primeira remessa de Nabucodonosor invade ali o reino de Joaquim, né, que é o reino de Judá. Ele começa a levar agora o povo embora, ele começa a levar o povo para Babilônia. E ele leva exatamente esses que eu coloquei para vocês aqui. Pessoal, isso aqui foi a primeira remessa que ele levou embora. O que aconteceu aqui? Ó? Só ficou na terra lá de Judá quem? As pessoas que resistiram. Então aquelas pessoas mais velhas, né, que não queriam sair da terra por nada, aquelas pessoas que foram a resistência, né, entre aspas, e não cederam a Nabucodonosor, eles ficaram. E quem são essas pessoas? São os mais pobres. Ó, até coloquei aqui, ó, só ficou na terra o povo mais pobre, lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. Beleza? Ó, e depois Nabucodonosor, o que ele fez? Ele levou também os homens valentes até 7 mil homens. Então aqueles homens que foram um pouco mais guerreiros, né, que lutaram para não ser levado pelo cativeiro babilônico, Nabucodonosor acabou levando eles também. Só ali tinha 7 mil homens para ser levado. Depois levou quem? Os carpinteiros, os ferreiros, o restante dos ferreiros que sobrou ele levou também. E por último, 10 mil homens de guerra. Então o território, pessoal, da Babilônia, ele é muito maior do que o território de Judá. Por isso que coube, toda essa galera de Judá levaram para Babilônia. E aqui eu coloquei a ordem para vocês terem uma noção um pouco melhor, beleza? Vamos lá, pessoal. Depois que Nabucodonosor levou essa galera para Babilônia, ele tirou Joaquim como rei de Judá e colocou quem? Um outro camarada lá chamado Matanias. Então o que aconteceu? Levou todo mundo embora. Depois o que ele fez ali com o pessoal que ficou ali em Judá? Ele tirou o rei que estava lá, né, que era o rei Joaquim, tirou ele e colocou um outro cara no lugar. Esse outro cara, pessoal, é chamado de
Matanias. Matanias foi o cara que reinou ali em Judá. Pessoal, esse Matanias aqui, ele reinou em Judá basicamente para ninguém. A maioria das pessoas já tinham sido levadas para no cativeiro babilônico, já estavam lá, porém ainda tinham ali, né, os mais pobres, né, como a Bíblia falou, que estavam ali em Judá. E quem reinou para essa galera foi Matanias, beleza? O que aconteceu? O rei Matanias, pessoal, teve o nome dele alterado para Zedequias. O Nabucodonosor colocou o nome, tirou o nome então de hebraico e colocou o nome aramaico nele, para facilitar ali. Então o que acontece? Quem reinava ali, pessoal, para aquele povo que sobrou ali em Judá, era Matanias. Aí Nabucodonosor foi lá e não vai chamar mais Matanias, vai chamar agora Zedequias. Então Zedequias, pessoal, ele foi um dos últimos reis que teve ali em Judá. Tinha se passado então um bom tempo, o povo já estava lá, uma boa parte estava na Babilônia, já estava quietinho lá. O povo mais pobre, que já estava ali em Judá também, sendo liderado por Zedequias, também já estava de boa. O que Zedequias fez, pessoal? Ele teve a ideia brilhante de fazer o quê? De subir para pelejar contra Nabucodonosor de novo. Pessoal, olha a ideia do cara. Não tinha mais exército, não tinha mais ninguém. Não, vamos subir lá para pelejar contra Nabucodonosor. Aí, pessoal, subiu a ira de Nabucodonosor e ele destruiu o restante que tinha ali em Judá. Eu quero mostrar para vocês agora o que Judá perdeu, pessoal. O que Judá perdeu com isso, né? Aí a Bíblia fala que Nabucodonosor colocou um capitão. Esse capitão era chamado de Nebuzaradan. Nebuzaradan, pessoal, era um capitão de Nabucodonosor. E o que esse capitão fez, né? Vou colocar para vocês aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Ele basicamente destruiu toda a cidade. Então esse camarada que era capitão do exército de Nabucodonosor, o que ele fez aqui, ó? Ele queimou a casa do Senhor, ele queimou a casa do rei, ele queimou todas as casas que tinha em Jerusalém. Pessoal, imagina agora a destruição. O que esse camarada fez? Ele destruiu basicamente tudo junto com o seu exército a Jerusalém. Por isso que lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, o pessoal está fazendo o quê? Lutando para reconstruir o templo, lutando para reconstruir os muros de Jerusalém que tinha caído. Por quê? Quem destruiu tudo foi Nebuzaradan, que era um cara do capitão do exército de Nabucodonosor. E o que ele fez então, pessoal? Ele fez tudo isso aqui que eu estou listando para vocês. Ó. Ele queimou a casa do Senhor, queimou a casa do rei, queimou todas as casas que tinha ali em Jerusalém, todas as casas grandes, igualmente ele queimou. E todos os exércitos dos caldeus que estavam com o capitão, o que eles fizeram? Eles derrubaram e destruíram os muros, pessoal. Os muros de Jerusalém. Vocês lembram que lá no livro de Neemias, ele está lutando agora para reconstruir os muros de Jerusalém? Pessoal, os muros de Jerusalém, tanto quanto o templo, quanto as casas que tinha ali em Jerusalém, foi tudo destruída. Nessa última briga que teve, né, entre o povo de Judá e Nabucodonosor, Nabucodonosor foi lá e fez o estrago. Na primeira remessa ele levou o povo embora, mas não destruiu muita coisa. Porém, pessoal, nessa segunda tentativa aqui de lutarem contra Nabucodonosor, aí pode-se dizer que foi o fim de Judá. Por quê? Nabucodonosor, junto com seu capitão, que é chamado de Nebuzaradan, destruíram os muros, destruíram a casa de Deus, botaram fogo nas casas. Pessoal, foi um estrago, um filme de terror enorme. O que os caldeus levaram, né? Os caldeus, pessoal, era o povo ali da Babilônia. E o que eles levaram embora? Coloquei para vocês aqui, ó. Eles levaram as caldeiras, as pás, os apagadores, perfumadores, todos os utensílios de cobre. Ele tomou os braseiros e as bacias de ouro, de prata, de bronze que tinha e levaram embora. Ele levou também as duas colunas que era a base do templo. Pessoal, você lembra lá em 1 Crônicas, primeira ou segunda crônica? Acho que é primeiro mesmo. Capítulo 4, versículo 17, ou capítulo 3, versículo 17. A Bíblia fala que tinha duas colunas o templo de Salomão. Uma chamava Jaquim e a outra chamava Boaz. Então assim, olha que legal, as colunas do templo de Salomão tinham nome. Era Jaquim ou Joaquim e Boaz. Essas duas colunas, pessoal, que era a sustentação do templo, os camaradas levaram embora também. Então, eles levaram embora as duas colunas que era a base do templo de Salomão e levaram também os utensílios. E a Bíblia fala, pessoal, que o prejuízo ele é incalculável. Não dá para quantificar quanto que a Babilônia levou de coisas, de despojos de guerra de Judá. Então eles levaram todas essas coisas para a Babilônia e levaram o que também? Levaram Seraías, que era o sacerdote, levaram Sofonias, que também era um sacerdote, pegou 3 guardas do umbral da porta,
pegou um eunuco que tinha lá também, né, que era o regente, levou 5 homens que viram a face do rei, né, 5 homens que eram importantes para o rei, levaram o escrivão do exército que registrava as guerras e também levaram 70 homens. E eles levaram, pessoal, toda essa galera aí de volta agora para Judá. Depois de tudo isso, pessoal, ainda sobrou uma galerinha ali, bem pouco, em Judá. Não foi 100% das pessoas que foram levadas ao cativeiro babilônico. Sobrou ali, pessoal, um pouquinho ali. E aqui eu coloquei para vocês, ó, o que aconteceu com essa galera que sobrou lá em Judá, que não foi levado para Babilônia. Eu coloquei para vocês aqui, ó. E os que sobraram em Judá, Nabucodonosor acabou deixando lá em Judá. Beleza? E ele colocou, né, um líder sobre eles, e esse líder era Gedalias, ou Gedalias, né? E esse Gedalias ficou sendo o líder ali daquele povo ali, que ficou ali. Pessoal, aqui eu coloquei para vocês então, ó, todo o material completo, né, falando sobre o cativeiro babilônico aqui. Não deu para eu falar, né, detalhe por detalhe, porque é muito acontecimento. Se eu fosse fazer, né, um vídeo, eu teria que dividir esse vídeo aqui em vários. Por quê? Cada coisa aqui contribuiu para o cativeiro babilônico. Aqui no material, pessoal, vocês vão ter acesso a todas as informações, vocês vão poder ler em ordem cronológica, o que for mais importante para vocês, vocês anotem, que eu tenho certeza que esse material aqui vai ajudar muito vocês a entenderem mais sobre o cativeiro babilônico, beleza? Então é isso aí, pessoal, isso aqui foi um pequeno resumo, então, né, para falar sobre o cativeiro babilônico. Tudo se resume, pessoal, a Nabucodonosor levando o povo para a Babilônia. E não é só levar, ele destruiu a Judá, pessoal. Destruiu os muros, destruiu o templo, tacou fogo nas casas, tacou fogo no templo de Salomão. Nabucodonosor, além de levar o povo, ele fez um estrago incalculável. Tudo que é tipo de ouro, prata, bronze, tudo que é tipo de utensílio que foi feito por Bezalel e Eliabe, ele levou embora. Pessoal, isso então é o cativeiro babilônico. Foi um dos piores acontecimentos narrados na Bíblia. Às vezes a gente passa assim tão despercebido nessas passagens, só que uma das coisas mais terríveis que aconteceu na Bíblia foi o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico não se compara em nenhuma forma ao cativeiro da Síria, que é o do Reino Norte. O Reino Norte simplesmente foi lá, perdeu as guerras e foram levados cativo. Já o reino aqui, pessoal, do sul, o cativeiro babilônico, eles tiveram a cidade destruída. Eles não só pegaram os povos e levaram para dentro da cidade, eles destruíram tudo que tinha ali. Depois disso tudo, entra uma coisa bem legal, que posso até gravar um vídeo depois, falando o que aconteceu durante o cativeiro babilônico e o que aconteceu pós-cativeiro babilônico. Se vocês querem um vídeo depois que eu dê continuidade sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários também. Eu vou gravar uma série sobre o que aconteceu durante o cativeiro babilônico. Aqui eu falei sobre o que antecedeu, como que se deu o cativeiro. Depois eu vou falar como que foi dentro do cativeiro, o que aconteceu nesse período do cativeiro. Depois eu vou fazer também um vídeo, se vocês quiserem, falando o que aconteceu pós-cativeiro babilônico. Pós-cativeiro babilônico, pessoal, entra o livro de Malaquias, vai entrar o livro de Ageu, vai entrar também o livro de Zacarias. Tudo isso aconteceu pós-cativeiro babilônico. Se vocês querem que eu faça um vídeo depois falando sobre o que aconteceu depois, aí vocês deixem aí nos comentários também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Ó, galera, se inscreva no canal, pessoal. Eu tô vendo aqui nas métricas, a gente fica até meio chateado, né? 80% das pessoas veem os vídeos, chegam até o final às vezes, porém não se inscrevem no canal. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana a gente está colocando estudos novos e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, beleza? Shalom, tchau, tchau.